Boa tarde. Quando a gente começa um projeto filosófico, a gente precisa, antes de qualquer coisa, investigar a possibilidade da realização desse projeto. Então, se a gente entende a filosofia, como eu disse no vídeo anterior, se a gente entende a filosofia como o projeto de tentar compreender a estrutura, né, do cosmos, a estrutura da existência, a partir do lugar do ser humano no cosmos, a partir do lugar do ser humano na existência, a gente precisa verificar se é possível realizar esse projeto, né? Então, em primeiro lugar, como é que a gente pode entender o lugar do homem no cosmos, o lugar do homem na existência? A gente entende a partir da nossa própria natureza, né? Mas como assim? Bom, o ser humano está no cosmos, o ser humano está na existência, né? Nós somos seres no cosmos e na existência. Nós participamos do cosmos, nós participamos da existência. E como é que a gente participa do cosmos e da existência? Em primeiro lugar, a gente participa por meio da nossa participação na própria física, né? Nós somos animais políticos, animais racionais, animais que sabem, né? Mas nós somos, sobretudo, animais. Ou seja, nós estamos na ordem da natureza, na ordem da physis. E aqui physis a gente pode entender num sentido mais amplo do que simplesmente natureza, bichinho, plantinha. Physis é tudo aquilo que existe na ordem do que é natural, né? Então, nós somos seres naturais. Isso significa que tudo o que existe em nós existe também na natureza. Essa é uma consequência dedutiva, inevitável, necessária. O que há no ser humano porque há na natureza, né? Então, todas as nossas capacidades são capacidades da própria physis. Se nós somos capazes se nós somos dotados de vida, por exemplo, é porque a própria physis tem a potência da vida nela mesma, né? Se ela não fosse dotada da potência da geração da vida, a vida seria impossível. E isso vale também para aquilo que a gente julga que é especificamente humano, como, por exemplo, o pensamento, como, por exemplo, os afetos, como, por exemplo, os sentimentos, né? O senso moral, o senso de dever. Tudo o que está no homem porque está na physis. Veja, isso é dedução simples, né? Então, se o homem é um ser dentro da physis, se o ser humano existe como um ser que participa integralmente da ordem do físico, isso significa que tudo o que existe no homem existe também na physis, tá? Essa é uma conclusão que os filósofos modernos vão achar difícil, né, de aceitar. Mas por quê? Porque eles partem de um pressuposto metafísico que é a separação entre o homem e a natureza, né? O projeto filosófico da modernidade, o projeto filosófico e científico, tá? Porque quando a gente fala de filosofia e ciência, a gente está falando, até o século XVIII, a gente está falando da mesma coisa, ok? Então, a ciência natural, a filosofia natural, melhor dizendo, era parte da filosofia, ok? A física era parte da filosofia. Então, o projeto que surge com a modernidade começa a ter como pressuposto, o projeto filosófico da modernidade tem como pressuposto a separação entre o ser humano e a natureza. Então, o ser humano é um ser fora da natureza, que busca dominar a natureza, né? Na verdade, a gente encontra alguns elementos dessa busca de um ser humano exterior à natureza,
procurando dominar a natureza já na antiguidade, mas com Bacon, é com Descartes que esse processo de transformação da compreensão do ser humano a respeito do seu lugar na ordem das coisas acontece com mais nitidez. Tá? Eu acho isso grande, uma grande uma grande falha, né, da filosofia moderna, um grande erro da filosofia moderna, justamente porque com isso se perde o fato, que é uma consequência necessária, lógica, de que nós somos seres absolutamente naturais. Né? Enfim, então se o ser humano é capaz de pensar, isso se deve ao fato de que o pensamento é uma potência da physis. Se o ser humano é capaz de amar, é porque o amor é uma potência da physis. Né? Se o ser humano é capaz de ter afetos, é porque os afetos são potências da physis. Porque se não fossem potências, o homem, como ser natural, jamais poderia ter afeto, jamais poderia amar, jamais poderia pensar. Né? O pensamento é constituído na physis. A physis pensa. Né? Nós, seres humanos, somos a physis pensando a respeito da própria physis. Né? Somos a natureza pensando a respeito da própria natureza. Né? Então nós não estamos separados, né, das coisas. Nós somos as coisas e as coisas estão em nós. Né? E mais ainda, veja bem, se nós somos seres completamente naturais, se nós participamos integralmente da physis, né? Se tudo em nós é physis, é natureza, isso significa que tudo em nós está na ordem do próprio cosmos. Né? A physis é a substância, né, da ordem que é o cosmos. Né? Nós estamos inseridos nessa ordem, integralmente. E mais ainda, essa ordem nos organiza, essa ordem que nos dá a nossa própria ordem humana. Né? Isso significa que, por nós participarmos da physis e por nós participarmos do cosmos, né, nós somos capazes de compreender a physis e o cosmos. Porque isso está dentro de nós. Olhando para dentro de nós, olhando para nós mesmos, nós somos capazes de experimentar a própria natureza e a própria ordem da realidade, né? A própria ordem na qual o cosmos se organiza. E isso é muito claro para mim quando a gente percebe que nós, assim como o cosmos, nós também temos várias profundidades, várias dimensões, vários eus, né? vários níveis de existência. A existência não é uma função monótona. A existência existe como uma verdadeira sinfonia em que há várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E nós podemos compreender isso por meio da linguagem, por meio da natureza simbólica da linguagem. É a natureza simbólica da linguagem que permite que nós passemos de nível ontológico, ou seja, de nível de existência da realidade, a nível de existência da realidade. Mas e a linguagem? A linguagem não é artificial? Não, claro que não. Se a linguagem existe como uma possibilidade de conhecimento, de expressão, de comunicação de um ser que é completamente natural, a linguagem também é uma potência da natureza. A linguagem simbólica é uma potência da natureza. O símbolo é uma potência da natureza. Né? O símbolo é natural. Compreendam, o símbolo é natural. E quando nós estamos usando os símbolos, ou seja, a natureza simbólica da linguagem, para tentar compreender a própria realidade, né, a estrutura da existência, a estrutura do cosmos, o que é essa physis,
nós estamos utilizando justamente aquilo que é da própria existência para compreender a existência, aquilo que é do próprio cosmos para compreender o cosmos, aquilo que é da própria physis para compreender a physis. E, finalmente, é o Logos que ordena essa ordem, que é o cosmos. E nós, por meio da nossa capacidade intelectual, participamos do Logos. Né? Participamos de forma limitada justamente desse Logos ilimitado. Então nós podemos inteligir a ordem das coisas, né? Inclusive inteligir a própria inteligência, porque nós dela participamos. Ok? Então, a primeira pergunta, será que esse projeto filosófico é possível? A resposta ele é logicamente possível, né? Logicamente no sentido estrito. Talvez seja logicamente, inclusive, necessário, porque o conhecimento da realidade está inscrito em nós mesmos. Isso que eu estou dizendo não é especulação metafísica, isso é uma necessidade lógica. Né? E é daí que a gente tem que partir na nossa investigação filosófica. A gente tem que partir daquilo que é especificamente humano para compreender aquilo que em nós se revela como o cosmos, aquilo que em nós se revela como a physis, aquilo que em nós se revela como a inteligência, como o Logos, do qual nós participamos. Tá? Então, esse projeto, eu creio que não somente seja possível, como seja necessário. Ok? E é daqui que a gente vai partir.